Bom dia aos irmãos que estão na dispersão, na nova dispersão, depois de um período de ausência por motivos outros. Retomamos nossas reflexões e conversas a respeito de temas bíblicos. E hoje para tratar de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que diz que, como disseste, quem sem conhecimento encobre o seu conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. O livro de Jó é um livro por demais conhecido e talvez tenha uma mensagem das mais diretas de um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Ainda que muitos questionem a verdadeira existência de Deus, de Jó, que esse livro seria, na verdade, literatura judaica, ou seria uma fábula para ensinar conhecimentos e ter uma dimensão da ideia de Deus, porque algumas coisas parecem estranhas, de que o diabo estava ao redor da terra e observava todo mundo para vir falar com Deus, o que teologicamente por vezes pode interferir com outras questões, mas a mensagem central, ainda que não tenha existido o profeta Jó, no que particularmente eu considero que tenha existido sim, o sentido está na mensagem. Jó era um homem abençoado por Deus, tinha tudo que terrenamente poderia se esperar. E essa é uma das principais acusações do diabo. E quando Deus se alegra na presença de Jó, da fidelidade de Jó, o diabo utiliza isso como uma ferramenta de acusação. Viste meu servo Jó, ele está tudo bem, mas ele é fiel porque ele tem muito dinheiro. Então tira o dinheiro. E Jó continua fiel. Viste meu servo Jó, ele está tudo bem, ele é fiel porque ele tem muita família e vai tirando tudo. E no final Jó fica sem dinheiro, sem saúde, sem família, sem nada. Chega um momento em que o próprio Jó se arrepende de ter nascido. Os seus amigos dão conselhos para que ele abandone a fé, porque é só isso que levou ele a isso. E Jó persevera, ainda que não entendesse o motivo de todo aquele sofrimento, ainda existe uma perseverança em Jó para que continue tudo isso. No final, a Jó confirma tudo aquilo que Deus havia dito e predito dele e vence a batalha com o diabo, mostrando que é possível ter uma vida íntima com Deus, ainda que não sejam realizados todos os nossos desejos. O que a gente pode trazer de prático para as nossas vidas com tudo isso? Principalmente nessa parte final do livro, do versículo que foi do texto que foi lido. A primeira delas é que Jó reconhece que Deus sabe todas as coisas. Então, quando ele diz: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó está admitindo que Deus é o conhecedor de tudo, que Deus tem o domínio de tudo e que os planos de Deus são infalíveis. Isso significa também que existe uma soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe todas as coisas e nenhum dos planos determinados por Deus pode dar errado, porque Ele é Deus. Deus não está preso a planos e desejos humanos. A segunda parte é que, como disseste, sem nenhum conhecimento, que encontrei o meu conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Isso quando Jó praguejava contra o próprio nascimento.
Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, como os planos de Deus. São imutáveis, eternos e soberanos. Às vezes, o nosso conhecimento sobre o plano de Deus não chega a tanto. E como nós temos uma visão muito limitada da realidade, nós só sabemos do agora. Até o nosso passado é pouco distorcido, porque a construção da memória é uma construção atual. A gente lembra com os sentimentos do presente. O passado, então, ele se torna uma reconstrução na nossa memória. Mas Deus é eterno, então Deus está no passado, no presente e no futuro. E por estar no passado e no presente e no futuro, os planos de Deus já são conhecidos antes mesmo que gerações venham a existir. Nós não. Por isso, muitas vezes, nós não entendemos o que Deus quer naquele momento. E passamos por provações. E essas provações, quando nós não entendemos que coisas melhores estão preservadas ou reservadas para o nosso futuro, é que começamos a reclamar e a praguejar das dificuldades que passamos no presente, no agora. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. A ideia do que eu te conhecia sobre ouvir mostra uma intimidade imensa com Deus que Jó adquire pelo sofrimento e pelas dificuldades em que ele passa naquele momento da vida dele. O Jó conhecia um Deus que, embora não fosse o Deus da Escritura, porque não existiam as Escrituras, mas era de um contato limitado, não um contato tão próximo, no momento que ele só vai conhecer a esse Deus quando ele passa por momentos de extrema dificuldade. E esses momentos de extrema dificuldade o levam a ter uma presença constante, ao ponto dele dizer que agora os olhos conseguem ver e enxergar a Deus. O que antes era só de ouvir, agora passa a ser de visão. O que antes era só de um conhecimento limitado, agora passa a ser um conhecimento pleno. De lições práticas sobre isso, a gente percebe que existem momentos da nossa vida em que passamos por diversas provações, que passamos por diversos momentos muito difíceis e que às vezes não conseguimos entender. Por que pessoas boas sofrem tanto? Por que os maus conseguem prosperar? Essa fase de Jó já quebra muito da ideia que tem sobre a atual doutrina ou teologia da prosperidade, que se você pede a Deus, Deus é obrigado a dar. E Deus não é obrigado a dar porque ele é soberano, Deus é Deus. Que o sofrimento, a pobreza e a dor são consequências do pecado, mas isso se remete ao pecado original. A dor, o sofrimento entra no mundo através da queda, mas não significa que todos aqueles que sofrem é porque estão num pecado circunstancial e momentâneo, ou seja, o destino de todo homem, todo ser humano é sofrer como consequência da sua própria queda e não como uma vingança de Deus. Nossos primeiros pais sabiam da responsabilidade, mesmo assim preferiram assumir. Então, e como eles representavam a humanidade, nós somos consequência do sofrimento, da dor, por conta do pecado original e não de pecados circunstanciais que cometemos agora. Claro, diversas ações que cometemos vão vir trazer consequências, mas não é o castigo de Deus. Onde Deus está nisso? A segunda ideia que vem sobre essa questão de Jó é que depois que ele passa por todos esses momentos, ele começa a compreender os motivos daquilo. E muitas vezes tudo que acontece na nossa vida, nós só vamos compreender muito depois. Então achamos que estamos sendo castigados, achamos que por um erro cometido no passado, ou um erro cometido recentemente, Deus pesa a mão sobre nós e não vamos conseguir mais nada e não conseguimos entender um plano de Deus no momento mais distante, onde o próprio Deus revela muitas bênçãos e muita coisa conhecida a partir daquele momento. Nós só vamos ter uma visão completa do quadro, do que está acontecendo, algum tempo depois. E aí é que os filhos de Deus vão compreender que Deus o tempo inteiro esteve agindo e protegendo aqueles que o amam. Isso
vai ser colaborado com o versículo muito à frente, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não diz que algumas coisas cooperam, diz que todas as coisas cooperam. Isso inclui também as coisas que nós pensamos que nesse momento são maldições, ou que são provações, ou que são ataques, mas nós vamos reconhecer que Deus tinha um plano anteriormente para nos mostrar algo, e esse algo era bondoso para nós. Às vezes achamos que estamos no lugar errado, às vezes nós achamos que estamos com as pessoas erradas, às vezes nós nos vemos em situações completamente desesperadoras, mas a confiança em Deus é que nos leva a compreender isso e futuramente, ao entender todo aquele quadro e saber que tudo aquilo fazia parte de um propósito maior, de um plano de Deus, tanto para as nossas vidas quanto para toda a humanidade, porque as nossas ações têm reflexos em todas as pessoas que andam conosco, que estão à nossa volta e aquelas que estão bem afastadas. Às vezes, um peso nas nossas costas vai significar um benefício muito grande para um número maior de pessoas mais à frente, e isso está nos planos de Deus. Então, quando a gente reconhece, sabe de tudo isso, quando a gente compreende o verdadeiro plano de Deus, é que a gente pode dizer o que já disse. Eu que te conhecia só de ouvir, agora posso ver o que aconteceu comigo. Que Deus esteja com todos nós.